Desde o primeiro momento, já teve vários momentos aqui que vai de encontro a todo esse momento que já aconteceu aqui no culto, vai de encontro com a palavra que você será ministrada nessa noite. Amém? Tem sobre o título aí, eu não sei qual é a tradução de vocês, a minha área. Está escrito assim: Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Amém. Só até aqui por enquanto. Irmãos, essa palavra ela vem muito forte de encontro aos nossos corações. Nós que outrora estávamos aí como pecadores, ainda somos pecadores, mas estávamos aí vivendo uma vida cheia de aventuras, cheia de loucuras, vivendo as coisas que esse mundo nos proporciona. Em Lucas 15 encontramos uma série de parábolas que nos levam a refletir sobre a imensa misericórdia e o amor incondicional de Deus. Este capítulo é repleto de narrativas cativantes que nos transportam diretamente para o coração do Senhor Jesus, revelando a sua paixão pelos perdidos e sua alegria pela restauração de cada um. Aqui nós vemos uma sequência, nós vamos ver uma sequência de 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Todas elas têm o mesmo sentido, que é mostrar o amor do Senhor Jesus por aquele que está perdido. Aquele que está perdido, ele pode ser achado, e quando é achado, há grande júbilo no céu. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta. As 3 parábolas mostram o amor caloroso de Jesus e como ele recebe os pecadores. Jesus escolheu comer com pecadores porque esses pecadores precisavam saber que o arrependimento e o perdão estavam disponíveis. À medida que o ministério de Jesus crescia, sua popularidade também crescia com os marginalizados da sociedade. Quem eram esses marginais da sociedade? Eram os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os pobres. Eles eram escória, ou seja, era nada para aquela sociedade que tanto desprezavam eles. E era justamente esses que o Senhor Jesus queria estar com eles, que o Senhor Jesus queria alcançá-los através de parábolas. Jesus usava parábolas, ou seja, coisas que aconteciam no dia a dia, para que aquele povo entendesse qual que era a mensagem que ele queria passar. Mas mesmo assim, através de parábolas, eles ainda, a prova disso é que os discípulos mesmo iam, depois que Jesus ministrava, iam perguntar: mestre, não compreendemos aquela parábola que o Senhor falou, fala para nós, explica para nós o que era aquela parábola. Então muitos que estavam com Jesus, às vezes não compreendiam aquela parábola, mas Jesus usava muitas parábolas com coisas, com acontecimentos ali, para levar a palavra. Amém? Quando Mateus passou a fazer parte do seu círculo íntimo, Jesus naturalmente teve mais contato com aquele povo de um alto escalão, ou seja, com aqueles publicanos também, ou com outros pecadores. Passar do tempo com os colaboradores de impostos era simplesmente natural para Jesus, pois Cristo não veio para chamar os justos, e sim os pecadores. Marcos 12:17. Jesus era para alcançar os perdidos, então era necessário ter contato com eles. Jesus foi para onde a necessidade existia, porque não são os que têm saúde que precisam de médico,
e sim os doentes. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus enxergava indivíduos não apenas pelos seus rótulos, não apenas pelo seu cargo, pelo seu grau de hierarquidade, ou seja, o nível de hierarquia. Ele não te via com esse olhar, ele te via como um pecador, como aquela pessoa que precisava se arrepender dos pecados e voltar ao primeiro amor, ou seja, conhecer o Pai, voltar para os braços do Pai, para aquele que te criou, não para ser escravo deste mundo, para viver em pecado, mas para viver o amor incondicional, o amor ágape, puro, verdadeiro dele. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Vamos ver na continuidade do Evangelho de Lucas, Deus põe fiel. a partir do 3, né, irmãos? A parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheios de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus, glória a Deus. Logo na sequência, Jesus já conta outra parábola, a parábola da dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não se acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei aquela minha dracma perdida. Eu vos afirmo que, de igual modo, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E mais adiante, Jesus continua a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres, ou seja, ele repartiu os bens. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se com alfarrobas dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantai-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Então lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo
e sandália nos pés. Trazei-me também um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir nenhuma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqui nessas 3 parábolas nós vemos a ovelha, ela estava perdida, a dracma estava perdida, o filho estava perdido, os 3 estavam perdidos. E houve grande júbilo e grande alegria com aquele que se foi achado. Aqui nós vemos 3 parábolas que têm o mesmo sentido, têm o mesmo sentimento que Jesus usou com uma das parábolas, ele usou com as 3. O mesmo sentimento de demonstrar o amor por aquele que estava perdido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Essa primeira parábola apresenta um pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. E esse pastor deixa as 99 para resgatar a que se perdeu. Em seguida, Jesus conta a história da mulher que busca por uma moeda perdida em sua casa, demonstrando a importância e a alegria da recuperação de algo que estava perdido. Por fim, temos conhecido a parábola do filho pródigo, que retrata de maneira vivida o amor de um pai celestial por um de seus filhos, independentemente de suas escolhas erradas. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós saímos por aí vivendo essa vida louca, vivendo momentos que nos distanciam do Pai, mas Ele, como um ser que nos ama de tal maneira, Ele não se importa com o que vivemos lá fora, Ele se importa com aquele arrependimento no qual você demonstrou, no qual você teve interesse em demonstrar que você quer uma reconciliação com Ele. Ele quer que você volte para Ele, independente de qual seja o seu estado. Aqui nós vimos que esse filho, ele se encontrava no meio dos porcos, ou seja, ele se encontrava no meio da sujeira. Mas ele quis voltar ao Pai. Ele foi até o Pai com a intenção de falar: Pai, me aceita como um teu servo, como um teu empregado. Eu me sujeito a viver como um teu empregado, Pai. Mas o Pai botou ele no lugar dele. O lugar dele é filho, o lugar dele não é servo, o lugar dele é junto à mesa, sentado com o Pai. Ele é um filho, mesmo ele vivendo no mundo as coisas lá fora. Um filho, uma vez filho, sempre filho. Aleluia. Assim como a ovelha perdida é encontrada e reintegrada ao rebanho, somos nós restaurados no convívio íntimo com Deus quando nós voltamos para Ele. Essa parábola nos ensina
imagina que para o Senhor, nenhum de nós é insignificante demais para ser buscado e resgatado. Ele nos conhece, nos ama e está sempre disposto a nos guiar de volta aos cuidados amorosos dele. Nós lemos aqui 3 parábolas, mas eu vou focar em apenas uma. Separei 2 pontos. Nós vamos meditar apenas na primeira, que retrata todo o significado da história narrada. Aleluia, Jesus. E no primeiro ponto, eu dei o nome de busca pelo perdido. No verso 3 aí, fala assim, ó: então lhe propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E no 5 fala: achando-a, põe sobre os ombros, cheios de júbilo. Jesus está em uma busca incessante por você. Ele quer te encontrá-lo e quer que você o encontre. A Bíblia diz que a grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Arrepender-se significa voltar a Deus e pedir perdão. Todos falhamos, mas reconhecer que necessitamos de um Salvador é reconhecer a Ele, e é nossa responsabilidade. Quando voltamos para Ele ou o encontramos, Jesus nos pega como um cordeirinho e nos ergue em seus ombros e nos coloca num novo caminho. João 8:12 fala, Jesus fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala, Ele é a luz da vida. Nós vivemos momentos de dificuldade, momentos no qual, por algum motivo, nós até se sentimos tristes, até questionamos a Deus, parecemos Jacó, queremos brigar, com Deus. Não entendemos algumas coisas que passamos e colocamos a culpa em Deus. Às vezes nós nos colocamos em alguma situação e muitas das vezes não sabemos como sair de tal. Nós temos que nos recorrermos ao Senhor Jesus, porque Ele fala: aquele que está em mim está em luz, não está em trevas. Então devemos recorrer a Ele. O salmista, várias vezes, ele recorre ao Senhor. Ele fala, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o nosso pastor, por que nós não confiamos e não acreditamos nas promessas no qual Ele fez sobre as nossas vidas? Porque nós muitas vezes nos distanciamos do amor do Pai, com nossas atitudes, com as nossas falhas, os nossos defeitos. Somos errados em muitas atitudes nossas, somos pecadores, somos falhos, mas acima de tudo nós somos filhos. É fácil de se achegar a Deus, é simplesmente pedir perdão e voltar aos braços do Pai. Muitas vezes nós, principalmente os mais jovens, querem viver uma vida aí regada à bebedeira, a muitas vaidades desse mundo, a narguilé, a coisas que distanciam os filhos dos pais. Muitas vezes nós somos desobedientes a nossos pais, às nossas mães, filhos, e não entendemos que ali tem um cuidado de um pai. Da mesma forma que o pai quer cuidar do teu filho, Deus, Ele enviou o seu Filho amado para cuidar de você, para se preocupar com você. Ele se preocupa com cada um de nós e Ele sente muito quando um filho se perde. A intenção dele não é que nenhum filho se perca, que os filhos voltem aos braços, ao amor do Pai. Aleluia, Jesus. É como um pai ou uma mãe que perde um filho em um parque de diversões. Ele entra em desespero e deixa o resto da família para procurar desesperadamente a criança perdida. Assim é Jesus.
que se sente ao nosso respeito. Se você se perde, ele se sente desesperado para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Para Jesus vale o risco. A Bíblia diz que o pastor se arrisca para ir atrás da ovelha e deixa aquelas 99. Não é da vontade dele que nenhum se perca. Ele quer encontrá-lo e quer que você o encontre. Nós vivemos em um mundo que o Evangelho, as ovelhas, Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos ali a parte do rebanho, as ovelhas. O Evangelho hoje ele está sendo muito distorcido, botando muitas ovelhas para fora do aprisco, ou seja, as ovelhas estão saindo para fora do aprisco. Porque pessoas sem a direção de Deus estão desviando o foco da real palavra que é o Evangelho do Senhor, que é pregar o arrependimento, que é pregar realmente aquilo que, para pedir perdão dos pecados e para você voltar ao amor, ao primeiro amor. As igrejas de hoje em dia estão vivendo dessa forma. Varão, qual é o seu nome? Fala lá. Irmã de verde, qual é o seu nome? Daniela. Eu vou contar até 3 igrejas e vocês vão gritar no nome de vocês, cada um seu nome. Amém? Amém. Quero ouvir, eu quero uma ajuda de vocês. 1, 2, 3. Cláudia e Hilton, diga o nome de vocês bem alto. 1, 2, 3. Vocês ouviram a bagunça que é? Ninguém consegue entender o nome de ninguém, certo? Agora, se as igrejas se reunissem e pregassem realmente o Evangelho de verdade, no 3 eu quero ouvir vocês gritar o nome de Jesus. 1, 2, 3. Jesus! Viu como um coral? Ele segue a linha, todo mundo falando a mesma língua, falando a mesma palavra, vivendo o mesmo Evangelho, que é o centro é Jesus. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, é Jesus sendo revelado na Bíblia. É simples, simples. Aleluia, aleluia. Vamos para o segundo ponto. Alegre-se comigo, achei a ovelha perdida. Do 5 ao 7, vamos ler agora. Achando-a, põe sobre os ombros, cheios de júbilo. Indo para casa, reunindo os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pulando para o 10. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. O pastor não maltrata a ovelha, não repreende, nem cobra os motivos por ela ter se afastado do rebanho. A felicidade do pastor consiste em ter a sua ovelha perdida. Da mesma forma, porque aquela mulher perdeu uma daquelas 10 dracmas que ela tinha, ela teve muita alegria em encontrar aquela dracma perdida. Assim é o Senhor Jesus com seus filhos. Assim. Mesmo que passamos por momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir a alegria se olharmos para o grande e perfeito amor que Deus tem por nós. Se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz para aqueles que creem, é uma alegria única, é uma que nasce no nosso coração, uma alegria muito especial que nasce no nosso coração. Jesus, quando estava passando em um lugar, viu de longe um certo homem, que ele é retratado em Lucas 19, do 2 ao 10.
E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante de uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Assim correu adiante e subiu na figueira. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mais uma vez aqui, questionaram Jesus sobre ele comer com um pecador, ir para a casa de um pecador. Mas o real propósito de Jesus era justamente esse: trazer vida àquele que estava morto, curar os enfermos, libertar os cativos. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei metade dos bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse-lhes: Hoje houve salvação nesta casa, Glória a Deus. porque este homem também é filho de Abraão. Aleluia. Aqui Jesus fala: pois o Filho do Homem não veio para salvar, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Hoje houve salvação nessa casa. Na casa de Zaqueu houve salvação. Aquele homem, pecador, maltratado pela sociedade, buscou, assim como outros tantos, até os seguidores, os discípulos, os apóstolos de Jesus, foram maltratados também, foram considerados como escórias da sociedade. Muitos deles, no tempo de Nero, foram queimados vivos, pregados, sofreram diversas perseguições por estar seguindo aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Nós estamos aqui tendo a oportunidade nesta noite de louvar e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Nós poderíamos estar lá fora no conforto das nossas casas, mas estamos aqui louvando e engrandecendo ao nome daquele que morreu por mim e por você, que pagou um preço que nem eu nem você poderíamos pagar, porque a graça dele nos alcançou. Aleluia. Glória. Ah, Deus tremendo. E se você tomar posse desse versículo que eu vou ler agora, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Glória. Mesmo não tendo visto, para cada um de vocês, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, crerem nele e exaltam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Eu estava vendo algumas pregações hoje e peguei um trechinho de uma leitura de um grande teólogo, doutor em teologia americano, o Haddon Robson. Ele contou uma historinha que eu acho que vem de encontro a tudo isso que foi falado aqui esta noite.
Quando o pastor castiga a ovelhinha rebelde. De vez em quando, uma ovelha adquire um mau hábito de se desviar do caminho. Todas as tardes, quando o pastor conta o rebanho, descobre que está faltando a mesma ovelha. Noite após noite, ele sai para procurar o animal perdido. Depois que isso acontece várias vezes, ele vai encontrar a ovelha. Mas antes de carregá-la de volta ao abrigo, ele quebra-lhe a perna da ovelha, quebra uma das patas da ovelha. Ao voltar para o aprisco, coloca uma tala na perna fraturada. E nos dias seguintes, carrega a ovelha perto do coração. Quando a perna começa a sarar, ele coloca no chão, ao seu lado. Para ela, o menor dos riachos se torna um grande rio, e uma pequena elevação se assemelha-se a uma montanha. Durante esse período, a ovelha depende totalmente do pastor para carregá-la. Depois que a perna sara, a ovelha aprendeu uma lição. Ela deve ficar sempre ao lado do pastor. Muitos pensam que o pastor é cruel ao ter quebrado a perna da ovelha em defesa. Parece que ela é muito insensível, que ele é muito insensível. Até que entendemos o que lhe vai no coração. Aí compreendemos que aquilo que parece cruel é na verdade bondade. O pastor sabe que a ovelha tem que ficar perto dele para ser protegida dos perigos. Assim, quebrar-lhe a perna, não com o intuito de feri-la, mas de restaurá-la. Aqui vemos que esse pastor, ele quebrou uma das pernas da ovelha, porque ele se preocupou com ela. Ele sabia que se ele colocasse ela de volta naquele aprisco, aquela ovelha ela ia sair de novo, ela ia fugir de novo. E lá fora, não sei se alguém conhece um pouco de ovelha, ela tem uma visão ruim, é um animal frágil, e ela facilmente seria devorada por predadores da região. Então ele quebrou a perna, levou ela perto do coração, deve ter quebrado com muito aperto no coração, quebrar a pata de um animal, mas levou e cuidou dela, colocou no coração, colocou perto do rio, levou para beber água, deu o alimento ali perto dela, tratou dela com todo amor e carinho. E quando aquela ovelha sarou, ele entendeu o porquê que ele fez aquilo. Nós passamos tantas vezes momentos difíceis que não entendemos qual é o propósito de tal sofrimento, de tal angústia, de tal perseguição no qual vivemos, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja no casamento, seja em qual for a área da tua vida. Você não consegue compreender, ou até mesmo culpa Deus pelo acontecimento. Mas entenda que todo esse processo é para cuidar de você. Talvez é naquele momento de dificuldade, naquele momento de aflição, que você precisa ver e enxergar a Deus. Deus, Ele quer ter um momento com você, e talvez Ele está usando aquele momento difícil, momento de dificuldade, para você enxergar que você precisa totalmente dEle, que você é filho amado dEle, que você vai suprir suas necessidades através dEle, não através do que o mundo te oferece, mas através do amor incondicional de Deus. É uma dificuldade? É difícil? Dói, mas você está sendo tratado, você está sendo curado. Dê glória a Deus, depois desse deserto que você passar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas, capítulo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu
para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calce os seus pés, tragam um novilho gordo, matem-os, vamos fazer festa e comemorar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai não se preocupou com o tal estado, que o filho se encontrava. Anteriormente fala que o filho estava com porcos, estava em uma situação difícil. Creio eu que o filho estava todo imundo, todo sujo, todo podre daquelas coisas que ele viveu. Mas o pai não se preocupou com mau cheiro, não se preocupou com vestes, não se preocupou com o que ele tinha vivido lá fora. O pai simplesmente o abraçou e o beijou, falando que ele o amava e que ele estava de volta. Aquele filho que estava morto está vivo, e ele está feliz em ter encontrado aquele filho amado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Já vou concluir. Salmo 51, 1 ao 4 fala: devemos ter misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Devemos orar por compaixão pelos que estão perdidos, irmãos, perdidos espiritualmente ao nosso redor, assim como Jesus demonstra compaixão pela ovelha perdida e desgarrada. Pelas moedas perdidas, pelos filhos pródigos, devemos também interceder por aqueles que estão longe de Deus, para que eles possam encontrar o caminho de volta ao Pai. O salmista é bem claro, ele reconhece ao Senhor e fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Oremos para que possamos ser instrumentos do amor de Deus, guiando e acolhendo aqueles que estão perdidos em direção à graça salvadora de Jesus Cristo. Coloca de pé. Em João 1, capítulo 1, 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Feche seus olhos neste momento. Não sei o que se passa na sua vida, na sua casa, no seu casamento, sua situação com seus filhos, com seus netos, com o seu marido, com sua esposa. Mas eu sei que há um Deus que tudo pode. Muitas vezes você está lutando por um familiar seu que está em uma situação difícil, passando por momentos, sejam eles de vícios, sejam eles de lutas, de provações. Você está buscando por um familiar que está talvez em um leito de um hospital. Eu quero
que nesse momento você interceda pela sua vida e pela vida de um familiar seu, pela vida das pessoas que você sabe que para restaurar aquela vida só Jesus. Você que tem um parente, uma pessoa, um amigo em condição de dificuldade, em momento que está vivendo as loucuras desse mundo, memorize ele aí na sua mente e comece a orar pela vida dele, a orar pela sua vida, a orar pela sua casa, pela sua família. Põe a mão no seu coração neste momento e entrega as tuas aflições, e entrega as tuas lutas ao Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigado por esse momento, Senhor, no qual o Senhor nos colocou, Pai, aqui nessa tua casa para ouvir as tuas palavras, para ouvir, Senhor Jesus, que somos totalmente dependentes, exclusivamente teu, Pai. Senhor Jesus, sabemos que nada temos, que nada podemos fazer sem ti, sem o teu poder, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, pois somos falhos, somos pecadores. Somos talvez, Pai, como aquele filho, Pai, que se perdeu no caminho, Senhor Jesus. Mas sabemos que precisamos voltar, Pai, para ti. Precisamos voltar aos teus braços, Senhor. Pai, nos enche, Senhor Jesus, do teu amor. Nos enche, Senhor Jesus, do teu carinho, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco essa noite, que o Senhor venha encher os nossos corações. Pai, eu não sei da luta dos irmãos, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Espírito Santo, renova em nós, Pai, um coração puro, um coração reto, um coração disposto a te servir, disposto, Senhor, a te adorar, Pai. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é Deus sobre nossas vidas e que precisamos de ti, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória, Pai, seja dada a ti, Senhor. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Que o Senhor, Pai, venha restaurar, Senhor, a vida, restaura a saúde, restaura, Senhor Jesus, em todas as áreas da vida dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nenhuma arma forjada, nenhuma obra de Satanás, Pai, prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerá contra o Senhor. A vida dele, Pai, entrou. Eu apresento